Você está pensando em abrir uma nova empresa ou já pensou em ter aí o seu próprio negócio para transformar com o tempo, com o seu esforço, com o seu trabalho, esse negócio numa empresa enxuta e rentável? Esse videocast de hoje é para você. Me acompanhe até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Obrigado por você acompanhar aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Hoje, direto ao ponto, eu gostaria de falar para vocês sobre abertura de novas empresas. São muitos desafios, são muitas coisas que a gente precisa pensar quando vai abrir um novo negócio. E aí, eu tenho passado por isso, né? Hoje, atualmente, estou fazendo estudos, né, de 4 novas empresas, ajudando 4 empresários individualmente a saber, né, se vai dar lucro, se não vai, para onde vai, o que está faltando, estruturando, fazendo uma série de coisas. E eu queria falar exatamente nesse videocast de hoje quais são os principais elementos que você precisa, inclusive trouxe aqui o meu iPad, vou desenhar na tela para você seguir, inclusive para você poder voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. O que você precisa fazer para poder não apenas abrir bem a sua empresa, mas deixar ela desde o início o melhor estruturado possível, da melhor forma que você consiga, para que você não tenha o prejuízo depois de ter que voltar lá atrás e ter que pensar em algo que você deixou de fazer. Uma empresa a gente não abre com pressa, uma empresa a gente não abre correndo, deixando certas coisas de lado, porque certas coisas, inclusive a grande maioria que eu vou te explicar aqui hoje, são coisas cruciais para que você tenha sucesso, para que não só o dinheiro venha da venda do seu serviço, do seu produto, enfim, de diversas coisas que você quer comercializar aí, mas que você tenha uma empresa estruturada, que com o tempo ela dependa cada vez menos de você, que você consiga fazer com que desde a contratação, a qualificação e o crescimento da sua empresa você consiga delegar, consiga liderar as pessoas, gerir os processos e fazer tudo de uma forma o mais estruturada e padronizada possível para você conseguir os resultados. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui para minha tela. A primeira coisa que a gente vai ter que pensar é o seguinte, né? Vamos colocar aqui, ó, a abertura de uma nova empresa. A gente sempre tem, né, um desafio muito grande quando a gente vai abrir uma empresa. E aí a gente tem que pensar sempre na abertura de uma empresa com a cabeça de processos, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, quais são os processos principais que o meu modelo de negócio, a minha empresa vai ter, para que depois eu consiga olhar para a pirâmide, né? E eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, olhar para a pirâmide organizacional e conseguir localizar esses processos ali e sair desde a largada da empresa com tudo estruturado da melhor forma possível. Afinal de contas, né, se a gente for olhar uma pirâmide organizacional, ela tem 3 partes. Ela tem a parte do planejamento estratégico, que é função do dono fazer, né, com apoio ou sem apoio de alguém, mas é no planejamento estratégico que você vai desenhar tudo aquilo que você vai precisar para começar bem e largar a sua empresa da melhor forma possível. Eu vou abrir esses 6 elementos do planejamento estratégico já. Depois, né, esse aqui é o número 1, número 2 e número 3. Depois, os seus processos, né, o seu sistema de gestão por processos. Por quê? Porque você vai ter, no meio da pirâmide, que fazer a gestão desses processos. Quais são eles? Vou falar daqui a pouquinho aqui, a gente vai me seguindo aí. E depois a gente tem que falar sobre as rotinas, né? A parte operacional, rotinas e procedimentos. Por quê? São nos procedimentos que a gente coloca os como fazer e as rotinas é o que cada um vai fazer quando, para que tudo aquilo que está no procedimento e nas rotinas possam ser feitos da forma correta e suportar os processos, que está ali
no meio da pirâmide e todos os processos possam alcançar aquilo que você desenhou no planejamento estratégico. Simples assim. Então, essa é a pirâmide, vou colocar aqui, pirâmide empresarial ou organizacional. Toda empresa precisa ser pensada, ser estruturada com essa pirâmide aí. E aí, depois que a gente monta, né, e sabe estruturar isso, vamos começar aqui com o primeiro elemento, que é o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, eu faço com os meus clientes 6 coisas. A primeira delas é o mapa estratégico. O que é fazer um mapa estratégico? São vários elementos, eu trabalho 10 elementos aqui. São vários elementos que você vai precisar detalhar para você saber para onde essa empresa está indo. Desde a persona, desde os seus fornecedores, os prestadores de serviço, tudo aquilo que a sua empresa vai precisar para funcionar, todos aqueles elementos que ela precisa para começar a girar, né? Esses são os 10 elementos que a gente precisa conhecer em detalhes para você poder saber se, na hora que você fizer as contas, inclusive, não só conhecer esse modelo de negócio, que é o que está por trás de uma empresa, mas fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. Depois, a gente faz que parece que no início, para algumas pessoas pode ser simples, mas quanto maior isso que eu vou falar agora, mais complexo a coisa acaba ficando, que é a sua esteira e o mix de produtos e ou serviços. Produtos apenas para quem tem só produtos, produtos e serviços para quem tem os dois, ou serviços para quem tem só serviço. E aí a esteira, pessoal, ela é muito importante porque a gente precisa saber não só, né, e eu faço a esteira de 2 formas, por preço e por margem. O que é fazer uma esteira por preço e por margem? Você tem ali vários produtos, né? Vamos supor, um que custa R$10 e um que custa R$400 é o seu produto mais caro. Você tem outros produtos aqui dentro. Essa é a sua esteira, do mais barato ao mais caro, por preço. E aí eu faço essa esteira também por margem. Esse produto de R$400, ele pode ter uma margem, sei lá, de 20%. Esse produto de R$10 pode ter uma margem de 200%. Como é que flutua cada um desses produtos aqui para a esquerda e para a direita, né, em relação à margem do que eu quero alcançar, para que eu consiga ter o resultado que eu desejo? Às vezes um produto tem uma margem alta, um preço alto, ou uma margem baixa, um preço alto. Eu preciso conhecer isso para montar aqui o meu ou os meus melhores mix de produtos. Simples assim. Depois que a gente monta a esteira, né, e monta os mix de produto, ou pelo menos tem uma ideia de quais são os melhores mix para você vender para essa persona, utilizando esses fornecedores, esses prestadores de serviço, uma série de coisas que a gente vai detalhando, a gente desenha a jornada do cliente. Porque a gente precisa saber, agora que a gente já sabe para quem vai vender, como é que vai ser essa jornada do cliente. Ele sai de onde e vai até onde para ele voltar aqui e fazer esse retorno. E aí a gente usa, né, geralmente 4 processos, né, 3 funis em 4 processos. Marketing, monta o funil de marketing, monta o funil de vendas, detalha a parte de atendimento, ou produção, ou prestação de serviço, dependendo do seu business. Esse é o processo operacional. Então, aqui é o processo operacional. E depois eu faço o funil de pós-vendas. Por quê? Vai ser necessariamente nessa ordem que as coisas vão acontecer. Ele pode voltar depois para cá, ele pode voltar depois para cá e ele pode voltar depois para cá. Sempre nessa ordem que as coisas vão acontecer. Se a gente não consegue desenhar isso, e aí dentro de cada um, aqui está muito macro ainda, né? Dentro de cada passagem, de onde ele vem, por exemplo, se aqui ele vem do seu site, no marketing, depois ele vai para vendas, cai onde? Cai no WhatsApp?
Caí no WhatsApp, depois como é que eu atendo? E depois como é que eu faço o pós-venda? São esses vários funis que a gente tem que desenhar, porque existem funis diferentes a depender de como o seu cliente vem, através de um anúncio, através de algo orgânico, se ele liga pelo telefone, se ele entra pelo Google e assim por diante. Então, esses 4 processos são os processos principais da jornada do cliente. A gente não só desenha esses processos, como todas as sequências dos funis que estão ali dentro, tá ok? Depois disso, da jornada do cliente, a gente vai fazer a estratégia financeira. O que é a estratégia financeira? É saber quais vão ser as suas receitas, quais vão ser as suas despesas fixas, quais vão ser as suas despesas variáveis, qual vai ser a sua margem de lucro, tanto em dinheiro quanto em percentual. Por quê? Porque eu preciso projetar isso no tempo pelo menos para 12 meses, para saber qual vai ser o resultado estimado, já que você está abrindo um negócio, se esse business vai atingir aquilo que você está pretendendo. Vendendo o quê? Quais são os conjuntos de produto, qual esteira, a que preço? E lá na esteira tem uma coisa que eu acabei esquecendo, né? Aqui na esteira de produtos, a gente olhando o preço por margem, montando a esteira e o mix por preço e margem, ao olhar essa margem aqui, eu consigo montar os melhores mix para poder, quando eu for combinar um produto com outro, já saber, inclusive, tem muita empresa que tem campanhas diferentes por épocas do ano diferente, quais são as melhores campanhas que funcionam em épocas do ano diferente. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque que isso é importante. Então, o 4º elemento aqui seria a estratégia financeira. O 5º elemento do planejamento estratégico é o próprio planejamento anual. É pegar isso que eu projetei aqui em cima para 12 meses e projetar isso com um cronograma, na verdade, né? Isso aqui vira um cronograma para a gente poder entender as sazonalidades do seu negócio, quando você vai querer vender o que, de que forma, e a gente projetar isso para que você tenha mais assertividade. Por último, um plano de ação. Quem vai fazer o que, onde, para que a gente comece com esse planejamento estratégico muito bem estruturado. Para os meus clientes eu dou uma planilha que tem várias abas, cada aba tem aí, corresponde a um desses 6 elementos, e a gente vai trabalhando no processo de mentoria consultiva cada um desses 6 elementos para que lá no final, no plano de ação, o empresário, né, ou o futuro empresário tenha em mãos tudo aquilo que ele vai precisar, com cronograma, com planilha de estratégia financeira, com planilha de cálculo de produto ou serviço, imagem, a esteira, o mapa, tudo aquilo que ele precisa vai estar na mão dele para ele saber vale a pena ou não vale. Depois, né, o número 2 que eu sempre faço é montar, lembra lá da nossa pirâmide aqui, ó? Essa pirâmide aqui eu vou precisar estruturar os processos. Agora é a hora da gente estruturar os processos. E aí a gente tem, como eu falei lá no início, né, alguns processos que são padrão. A gente tem marketing, a gente tem vendas, a gente tem o operacional. Se você produz um produto, é a produção. Se você é do varejo, é o atendimento. Se você presta serviço, é a prestação de serviço. Então, cada business tem aí um processo operacional. Tem outro processo, que é o processo de pós-vendas. Tem empresas que têm processo administrativo. Tem outras empresas que têm compras, manutenção, financeiro, /contábil, a gente geralmente põe junto, e assim por diante. Então eu tenho alguns processos aqui que toda empresa tem, e eu tenho que padronizar esses processos. Eu monto o que eu chamo de cockpit, e em cada cockpit desse, a gente descreve esse processo, os indicadores, as entradas, as saídas, as competências, os controles. Tem uma série de coisas que a gente utiliza para a gente poder padronizar cada um desses processos e depois, logo em seguida, montar um sistema de gestão, que é pegar de cada processo desses os indicadores,
que é de importante para eu poder gerir, eu faço a gestão de processos e lidero pessoas. Então, como é que eu vou gerir todos esses processos para eu ter uma visão macro do todo, né? De uma forma para poder coordenar esses processos, gerir, administrar a empresa, tendo uma visão do todo. Então, eu monto um sistema de gestão que tem lá as minhas metas, os meus indicadores. Aí eu coloco ferramentas visuais para poder enxergar isso de uma forma completa e poder fazer essa gestão no meu dia a dia. E depois, também junto, eu monto uma sistemática de gestão. O que é uma sistemática de gestão? É a união entre reuniões, checklists e outras ferramentas, a depender da empresa aqui, né? Que o empresário vai utilizar para fazer esse sistema de gestão rodar, olhando para esses processos que estão aqui. Quando é que eu tenho que falar com quem, sobre qual assunto, para poder fazer esse fechamento semanal e depois mensal, semanal e mensal, sem deixar que a peteca caia. Então esse é o segundo tema que a gente trabalha, o sistema de gestão. E terceiro é a parte de rotinas e procedimentos. Quando eu trato dos processos aqui no número 2, processos, eu estou falando o que. Quando eu trato dos procedimentos, eu estou falando do como. Como eu vou fazer certas... Aí, Gevandro, eu vou precisar desenhar ou descrever todos os procedimentos da minha empresa? Não, mas os principais você vai. Por exemplo, como é que o seu atendente atende, atendimento, né, vamos colocar assim, alguns processos produtivos, se você produz o produto. Você vai precisar de alguns procedimentos principais, inclusive para treinar as pessoas. Se esse procedimento for você que conhecer e você apenas, você vai precisar descrever. Então, a união de procedimentos mais rotinas, e as rotinas a gente monta inclusive um quadro de controle da rotina para poder dar para o gestor, se for você mesmo um empresário ou se for um gerente que você tenha, a condição de gerir a rotina, a sua rotina e a rotina do seu time. Quem tem que fazer o quê para suportar o que está dentro do processo, porque o procedimento é a atividade de cada um, né? O que eu tenho que fazer com o meu dia a dia, o que o outro tem que fazer na hora que ele está desempenhando a função dele. Mas as rotinas são outras coisas que inclusive podem ser casadas. Que horas que a gente vai se reunir, como é que vai ser, quem vai conversar com quem, que horas que alguém tem que atualizar aquele quadro de gestão, que horas que alguém vai fazer o quê. Todas essas rotinas que ou são em conjuntos ou em conjunto com mais de uma pessoa ou de maneira separada que interferem no resultado da empresa, eu tenho que mapear e dar uma padronizada. Então eu utilizo um quadro de controle da rotina para que a rotina do time, a rotina do dia a dia funcione. Depois que eu monto isso, né, uma das coisas principais que, inclusive para quem está abrindo empresa, vou colocar como 4 aqui, é a parte eu chamo de estruturação. Aí sim, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para começar uma empresa da forma certa, e aí eu vou complementar lá tanto a minha planilha de estratégia financeira quanto as outras coisas que na hora que eu chegar nesse ponto aqui, eu já vou ter pensado na empresa, pensado nos processos, quem vão ser as pessoas, quem vai fazer o quê, e aí eu vou começar a detalhar que é a parte de estruturação. O que é a parte de estruturação? É tudo aquilo que eu preciso agora para que esses processos funcionem da forma como está lá no meu planejamento estratégico. Aí vai entrar aqui uma série de coisas, eu dou para os meus clientes um checklist, que geralmente é mais ou menos padronizado. Tem aqui a parte de layout, tem aqui a parte de fachada, tem a parte contábil aqui, porque tem a parte de contratos, folha e assim por diante. A parte de estrutura interna, mesa, cadeira, computador, essa coisa. Tem a parte de tecnologia. Qual é o software que você vai usar? Software para quê? Se você vai usar o marketing tal que a gente definiu, você vai ter e-mail marketing, ok, qual é o sistema de e-mail marketing? Se você vai passar cartão, qual vai ser a maquininha e qual vai ser o sistema? Se você vai ter o processo de logística que vai coordenar tal coisa, inclusive vai precisar do controle de estoque, qual
sistema que você vai coordenar o seu estoque casado com o seu financeiro. Então, toda a parte tecnológica está aqui. A parte de treinamentos, porque você vai começar e vai precisar treinar as pessoas, né? E tem muita coisa, né, no início, né, que a gente acaba fazendo muita coisa muito correndo, né? E fazer de novo, às pressas só vai fazer com que você tome prejuízo. Cuidado com o treinamento, porque a gente acaba culpando o colaborador porque ele não está fazendo alguma coisa, mas é porque a gente não fez a tarefa de casa, que foram os pontos 1, 2, 3 que eu falei aqui. Depois, toda a parte de inauguração, se você vai fazer coquetel ou não, quanto vai custar, como é que vai fazer, e aí a gente volta lá na planilha e coloca tudo lá, e o que eu chamo de onboarding. Ou, vou colocar aqui, vou deixar só isso. O que é o onboarding, né? É quando a gente vai começar alguma coisa, quais vão ser os primeiros passos que eu vou tomar na prática, no dia a dia, e que eu vou colocá-los inclusive aqui, ó, no meu plano de ação. Tudo vai para o plano de ação, tá? Tudo que for gerado de ação vai para o plano de ação. E aqui, lá, na hora que a gente já faz, vai descrevendo cada uma dessas atividades. O mapa estratégico já vai saindo, a ação você vai começando a preencher. A jornada do cliente já vai saindo, a ação. Tudo isso já vão saindo várias ações e você já vai colocando todas elas. No final, você já tem um plano de ação estruturado, você vem e só vai colocando cada um desses pontos aqui para aquelas atividades que você ainda for fazer. E o onboarding é quando você vai começar efetivamente, abriu a empresa, inaugurou, quais são as primeiras coisas que eu vou ter que fazer. Eu vou até deixar uma setinha desse jeito aqui. Quais são as primeiras coisas, né, a largada da empresa, que eu vou ter que fazer para conseguir os primeiros clientes. Vou esperar isso acontecer, e se eu for do varejo, vou esperar o cliente bater ali na porta? Não dá. Eu preciso efetivamente fazer coisas que vão fazer com que eu consiga vender o mais rápido possível. A empresa abriu, o reloginho começou a contar, eu preciso vender. Quais são as atividades concretas que eu vou fazer para eu poder vender a maior quantidade de produtos ou serviços possível para poder alcançar? E aí, no onboarding, né, é que eu não falei, obviamente, todas as coisas em detalhe, que não dá tempo num vídeo só, mas aqui no planejamento estratégico, quando a gente monta o mapa, eu já descrevo com o meu cliente quais são, né, eu chamo de pré-lançamento ou pré-abertura. Quais são as coisas que eu vou fazer aqui para poder trazer os clientes antes mesmo, né, pelo menos algumas pessoas ficarem sabendo antes mesmo da empresa abrir. Por quê? Porque você pode fazer marketing antes, você pode fazer uma série de coisas para poder fazer esse onboarding aqui, ou a largada, né, ser mais rápida. Isso é muito importante, tá ok, pessoal? Eu vou ficar por aqui. São esses 4 pontos e eu vou repeti-los aqui para você. Número 1, planejamento estratégico, só para você gravar. Número 2, sistema de gestão por processos. Estruturar e padronizar os processos. Número 3, rotinas e procedimentos, para você ter o máximo de produtividade possível. E número 4, a estruturação. Existem outros detalhes que a gente acaba fazendo, mas depende muito do business. Vou ficar só com esses 4 aqui que já tá de bom tamanho. Se você souber estruturar isso, o seu ponto zero aqui, que é a largada de onde você vai começar, você não vai precisar começar e fazer isso. Você vai poder começar dessa forma e atingir o resultado que você precisa o mais rápido possível com o passar do tempo. Então aqui é dinheiro versus tempo. Se você sabe estruturar uma empresa dessa forma, você consegue ganhar dinheiro da forma mais rápida e da forma adequada possível. Então, deixa eu voltar minha câmera para cá. Tome muito cuidado. Se você está pensando em abrir uma empresa, você deve estar pensando assim: nossa, Gevandro, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. Leva um tempo para fazer? Leva.
Mas não é a mesma coisa de que você tivesse já com a sua empresa aberta e a gente tivesse que corrigir um monte de coisa. É muito pior corrigir algo que já está aberto, algo que já foi pensado, que já está rodando, do que você começar certo da forma correta. Então, se você quer começar a sua empresa da forma certa, pense nesses 4 elementos que eu te falei, os 3 da pirâmide e mais o elemento de estruturação, para que você consiga largar da forma certa e fazer a abertura da sua empresa, independente do que você vai abrir. Pode ser uma clínica, pode ser uma padaria, pode ser um e-commerce. Isso aqui que eu falei funciona para qualquer coisa. Logicamente que dentro de cada um desses 4 elementos, a depender do business, eu detalho uma coisa ou outra diferentemente, mas funciona para qualquer negócio. E aí, uma coisa só para a gente finalizar, quando a gente termina de fazer esse plano, que antigamente a gente chamava aí de plano de negócio, e hoje eu chamo de planejamento estratégico, quando a gente termina, a primeira visão que a gente tem, por incrível que pareça, eu estou fazendo para alguns clientes nesse momento, nos dá não só uma segurança do que fazer, financeira, de pessoas, de processo, de uma série de coisas, mas nos dá a confiança para eu poder saber o que eu vou fazer da forma certa, para eu poder alcançar aquelas metas que eu defini. Porque lá no planejamento estratégico, uma das primeiras coisas que a gente faz é definir as suas metas, as suas receitas, o que você quer ganhar diante das despesas fixas e variáveis que você quer ter para atingir aquela margem de lucro. Então você vai ter que vender o quê? E aí, em cima dessas metas, tudo vai ser desdobrado. Você vai conseguir fazer o processo funcionar ou os processos funcionarem bem, treinar com o tempo os seus colaboradores e colocar cada coisa no seu lugar. Tem algumas empresas que eu ajudo a abrir que, inclusive, a gente, a tempo, graças a Deus, dá um passo para trás, treina primeiro as pessoas, investe nas coisas certas para que quando você abrir, você e seus colaboradores e a sua empresa esteja preparado para atender o mercado. E não fique depois correndo atrás do prejuízo com você lá no operacional, desesperado para fazer alguma coisa e não conseguindo mais sair do operacional. Por quê? Isso vai virando uma bola de neve, você muitas vezes não tem nem capital de giro para fazer a coisa rodar e o capital de giro sai ali dentro do número 1, tem um subponto lá que eu chamei, lembra lá, depois você volta lá para você ver, estratégia financeira. Quanto de capital de giro você vai precisar ter para aguentar as pontas durante alguns meses se você vender muito pouco? Para atingir aquela meta, para se pagar aquele prolabore que você necessita, para ter a qualidade de vida que você precisa, estruturar uma empresa requer paciência, requer conhecimento, requer experiência, porque você não quer, com certeza, rasgar o pouco dinheiro que você tem. E se você tem muito, quanto maior o tombo, mais possibilidade de você perder dinheiro você tem. Então, sabendo fazer isso aqui da forma correta, você tem muito mais chance de ter resultado. Isso eu tenho feito há anos, já fiz para empresas gigantes, faço hoje em dia para médias e faço também para as pequenas. Se você quer o meu apoio para abrir a sua empresa, entre em contato comigo, eu vou deixar aqui abaixo o link do site para você entrar em contato. Lá no site tem, além do meu e-mail, tem o WhatsApp da empresa. Se você estiver escutando também através do podcast, eu deixo todas as descrições em cada vídeo. Tem o site, tem o WhatsApp, tem todas as condições possíveis para você entrar em contato. O que geralmente eu faço no meu processo de mentoria consultiva para iniciar, inclusive, seja para alguém que está abrindo uma empresa, seja alguém que já tem uma empresa, eu faço um bate-papo de meia hora, 40 minutos no máximo, para entender as suas necessidades, fazer um diagnóstico com você, entender as suas necessidades, os seus desafios, em que momento que você está como empresário, a sua empresa está, se você está efetivamente abrindo a sua empresa, ou se já tem alguns anos, o que você está fazendo nesse momento, o que você está passando, e aí, diante desse diagnóstico, eu vou fazer uma proposta para você. E aí, quem sabe, você aceitando essa proposta, nós vamos poder trabalhar junto em prol daquilo que você quer atingir. Se você quer o meu apoio, pode entrar em contato. Estou aqui para ajudá-lo não só a virar um empresário de verdade, mas transformar o seu negócio numa empresa efetivamente enxuta e rentável. Tá ok, pessoal? Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.